Vamos lá. Bom dia, gente. Hoje a gente vai falar sobre elementos da semântica. A gente vai entender o que é essa semântica e quais são esses elementos da semântica. Nós adiantamos a nossa aula da quarta-feira à tarde para hoje, por conta que não teve aula por conta do Saepin, tá? Então, nós vamos trabalhar esse assunto novo e caso haja alguma pergunta, alguma dúvida, por favor, vocês vão fazendo aí as perguntas que vocês tiverem. Mas coloquem em áudio ou diga assim, Dulce, tem pergunta aí no chat. Eu desconecto o PowerPoint para poder responder a pergunta. Tá certo, meus anjos? Então, esse é um assunto que cai sempre no seriado e na minha prova também vai cair. E ele traz, assim, alguns elementos da interpretação de texto e alguns conceitos que vocês necessitam para produzir, escrever um bom texto, tá certo? Eu vou socializar minha tela agora para poder compartilhar meu material de aula. Havendo qualquer dúvida, vocês se pronunciem aí, tá certo? Inicialmente, o que são relações semânticas, tá? Relações lexicais são os léxicos, é uma palavra diferenciada para vocábulo, tá? Para palavra, para signo, que é, na verdade, esse signo. Signo é a fala, tá? É o elemento que compõe as palavras. Tá? Com o progresso do estudo da linguística, foi se percebendo que a palavra não é feita só de sons, que ele dá um nome de fonética, o estudo dos sons. A fala também não é feita só de fonema. O que é o fonema? É o agrupamento desses sons, que o estudo desses fonemas chama-se fonologia. A fala, a língua, também não é feita só de palavras isoladas no seu ambiente solitário, o significado dessas palavras isoladas. Que o estudo desse significado chama-se morfologia, que é o significado das palavras isoladamente. A língua também não é feita só de agrupamento de palavras, de relações entre as palavras, que se chama sintaxe. Tá? Que é a relação que as palavras têm dentro do texto, na vida, na fala do cotidiano, na escrita. Essas relações entre as palavras a gente chama de sintaxe. Mas as palavras, a língua também é feita da semântica. O que é a semântica? É o significado dessas palavras no mundo. Quais são esses significados dessa palavra no mundo? Esses significados dessas palavras no mundo é compostos por três coisas, tá? O significado e o significante, tá certo? O que é esse significado? Cada pessoa, cada indivíduo, dependendo do seu conhecimento do mundo, dependendo da sua realidade social, ela dá um significado diferente para as palavras. Por exemplo, eu tenho uma palavra aqui eu tenho uma palavra, deixa eu dar um exemplo aqui. Eu tenho uma palavra cabeça, tá certo? A palavra cabeça, dependendo do contexto, dependendo da situação, dependendo da compreensão individual de cada um, ela pode significar várias coisas, tá? Pode ser a cabeça do prego para o marceneiro, quando ele está batendo no prego, tá? Ele sabe que tem que bater só na cabeça do prego, ou seja, na pontinha de fora, porque se ele bater em outro lugar, ele pode bater no dedo, ele pode entortar o prego, tá? Pode ser também a cabeça de chave, por exemplo, num campeonato de futebol. Então, nós temos aqueles times que são chamados de cabeça de chave. Para quem entende futebol, entende isso. É aquele time que ele é o mais forte, que ele é o mais conhecido, ele acaba se tornando a cabeça da chave. A chave A é agrupamento de Argentina, Brasil, Chile e Uruguai. 4 países no campeonato de futebol. E aí o Brasil seria o cabeça de chave, porque dentre esses 4 times, ele é o mais forte.
cabeça da turma. Cada turma tem um indivíduo que ele é mais sociável, que todo mundo gosta, ele tem mais iniciativa, e aí ele vai sempre na coordenação, na direção, nos professores, requisitar alguma coisa em nome da turma. Aí ele é chamado de cabeça da turma, tá? Então, a palavra cabeça, como vocês viram aí, ela vai ganhando significados diferentes. A palavra parada, tá? A palavra parada, ela também tem vários significados. Tem um desfile militar, tem um lance, tá? Tem uma pessoa difícil, por exemplo, do ser uma parada, ou seja, do ser difícil de lidar, tá? Algumas pessoas na gíria dizem, olha, pega essa parada aí, ou seja, pega essa coisa, tá certo? Então, as palavras, dependendo do contexto social, do uso na língua e da minha interpretação, elas vão adquirindo significados diferentes, tá? Para aquele significante. Vamos voltar lá para aquela relação que a gente estava explicando antes. Então, o signo, ou seja, o léxico, as palavras, elas têm a semântica, que é o significado, mas também ela tem um significante, que é composto pela a grafia, as letras, os fonemas escritos e os sons, como que a palavra é pronunciada. Então, o signo, o léxico, as palavras são sinônimos. Na prova do Enem, no seriado, podem aparecer uma dessas três palavras, tá? Palavra, léxico ou signo. Tanto faz. As três coisas têm o mesmo significado, tá? Dependendo do contexto da pergunta, eles vão usar uma palavra ou outra. Então, o que é esse significante? Nós temos a palavra rio, tá? Rio, o significante da palavra rio no som seria rio, tá? Na grafia seria R-I-O, tá? Seria o grafema. E na semântica, dependendo do contexto, ela pode ter significados diferentes. Por exemplo, eu rio sem graça, tá? Sorriso, abreviação da palavra sorriso. Rio pode ser também um elemento da geografia onde corre águas um pouco maior do que lago, tá? Ele é um pouco mais comprido, tem mais profundidade, tem mais águas do que o lago, e ele sempre corre para o mar. Então, é um fenômeno da geografia. O rio Capibaribe, rio Beberibe, e tem também um rio que é a abreviação da capital do Rio de Janeiro, tá? O Rio é conhecido como uma cidade maravilhosa. Então, a semântica da palavra vai se modificando de acordo com o contexto, de acordo com o conhecimento de cada um e a compreensão de cada um. Então, é importantíssimo a gente saber que, para entender uma prova, um texto complexo da nossa vida, do cotidiano, a gente precisa ter muito conhecimento de vocabulário, claro. Mas, além do conhecimento do vocabulário, a gente tem que ter o conhecimento de cada palavra em vários significados, em várias semânticas. Por exemplo, eu vou puxar como é que eu posso dizer? Vai arrancar meu botão. Eu vou puxar o fiapo da linha que está costurando o meu botão. Se eu fizer isso, ele vai arrancar o botão, tá? Isso aqui chama fiapo nesse contexto. Mas se eu estiver comendo manga, vocês vão dizer para mim, professora, a senhora está com fiapo na boca, no dente. Então, essa palavra fiapo, ela teve dois significados diferentes. Isso a gramática chama de semântica, tá? É o significado das palavras de acordo com o contexto e o meu conhecimento de mundo. No filme que eu vou passar para vocês assistirem, Caramuru, no início do filme, quando é o primeiro contato entre Paraguaçu e o Caramuru, o homem branco, vocês vão perceber várias situações em que essa polissemia, esses significados diferentes, são dados na língua e no conhecimento da Índia, Paraguaçu, e na língua, no conhecimento do homem branco, Caramuru.
Então, essa questão da polissemia, poli quer dizer vários, semia quer dizer significado. Essa questão da polissemia no filme, vocês vão verificar em várias situações que vão acontecer. A palavra-chave, a palavra fiapo, a palavra manga. Então, a conversa, o diálogo entre Caramuru e Paraguaçu no filme, ele vai estar permeado por esse grupo de significados. Tem gente chegando aí, é isso? Deixa me ver. Permitir. Pronto. Bom dia quem está chegando aí, tá? Então, quando eu passar o filme, vocês vão verificar em várias situações essa polissemia, esse dar significados diferentes às palavras de um indivíduo, a Índia, Paraguaçu, e outro indivíduo, Caramuru, o homem branco. Tá? Isso acontece, às vezes, na nossa situação do dia a dia, mesmo nós, indivíduos que temos a mesma cultura, a mesma origem, a mesma língua. E quando isso acontece, a gente chama de ambiguidade, tá? A publicidade está cheia disso, ela usa uma palavra em que você, leitor, pode ter vários significados, pode dar vários significados a ela, tá? A gente vai ver mais sobre ambiguidade daqui a pouco. Antes de falar da ambiguidade, eu gostaria de falar sobre a questão da arbitrariedade do signo linguístico, tá? O que significa arbitrariedade? Significa que quando eu, por exemplo, se eu inventei a palavra copo de plástico, tá? Copo descartável, se eu inventei esse objeto, de forma arbitrária, sem nenhuma relação entre o objeto e o nome, eu vou batizar esse copo, tá? Vocês, quando foram batizados, quando vocês nasceram, o pai e a mãe de vocês decidiram dar um nome a vocês. Foi de forma arbitrária. Eles não tinham razões e relações de conhecimento entre vocês e o nome que vocês receberam, tá? O signo linguístico, ele é arbitrário, ou seja, não há vínculo de relação entre a palavra, o som e a grafia e o significado daquela palavra, tá? Então, por isso que se chama que a língua, ela é arbitrária, porque não existe essa relação de proximidade. As coisas acontecem de forma arbitrária. Então, o som, a grafia, não mantém relação próxima com o significado, com o conceito das palavras. O signo linguístico, ele também é linear. O que significa isso? Essa linearidade do signo linguístico. Significa que na escrita, o signo vai se construindo agregando outros elementos, como, por exemplo, a palavra pé. A palavra pé foi um signo que, arbitrariamente, alguém batizou uma parte do nosso corpo, tá? E aí, uma pessoa, quando levou um chute, tá? E virou para o outro e acrescentou a palavra ada. E aí, criou a palavra pesada, tá? Que o pezão, o pé é grande, o pezinho. Então, a linearidade é quando que os elementos vão sendo construindo novos signos a partir do radical, a partir daquela palavra básica, aquela palavra fonte, aquela palavra raiz, tá? E aí eles vão integrando e formando novos signos, novas palavras. Nós temos essas relações, tá? De léxico, ou seja, a relação entre as palavras, entre os significados. E essas relações, elas possuem nomes específicos. A polissemia, que é a relação entre o significado, a homonímia, acontece como quer dizer mesmo, igual, tá? Homonímia é quando a escrita é igual. A palavra é igual, mas possui significados diferentes, como rio, por exemplo, fiapo, por exemplo. Sinonímia é quando as palavras têm uma grafia diferente, uma escrita diferente, porém os significados são aproximados, como, por exemplo, belo e lindo. São grafias completamente diferentes, são sons completamente diferentes, mas eles possuem um significado parecido, daí sinonímia. Antonímia é o inverso da sinonímia. Palavras
que têm grafia e sons diferentes, tá? Mas eles também possuem significados opostos, tá? Como feio e bonito, tá? Antonímia. E a paronímia são palavras que possuem, tá? Param, diferentes, parecidos, como, por exemplo, concerto com C e concerto com S. São palavras parônimas. Tá? A gente vai ver cada um desses fenômenos devagarzinho, tá certo? A polissemia a gente vai verificar agora em vários exemplos, tá? A palavra romper. A palavra romper, ela tem vários significados. Rompeu a roupa do arame farpado. Então, você coloca o arame lá e aí coloca várias roupas, certo? E aí, quando quebra aquele arame, a roupa rompeu, ela rasgou ali no arame. Romper o segredo, tá? Quando você rompe um segredo, tem outro significado, da polissemia. Ou seja, aquele segredo estava guardado entre Dulce e Anésia, por exemplo, e aí Anésia rompe esse segredo, ela conta aquele segredo a outras pessoas. Romperam as músicas. Então, a orquestra sinfônica, a banda, tá? Quando começa a tocar, então romperam-se os instrumentos, romperam a música. O Senado rompeu com o governo. Significa aí, eles tinham um laço, eles tinham um acordo, e aí eles romperam esse laço, eles romperam esses acordos, como que brigaram. A cavalaria romperá as hordas inimigas. Tem lá um exército lutando contra outro, e aí chega a cavalaria, vai os soldados montados a cavalo, e aí ela entra e ela perfura o exército inimigo e sai matando, porque os cavalos vão pisando nas pessoas, nos soldados. Então, cada uma tem um significado diferente. Agora, vamos para o significado da palavra grave. Doença grave. O que significa uma doença grave? Significa uma voz assim, grave, tá? O que significa uma doença grave é quando ela é doente, quando ela é perigosa, por exemplo, câncer é uma doença grave. A voz grave, assim, tá? Então, a doença grave é o câncer, a voz grave, assim. O vocabulário grave é um vocabulário difícil. Um homem de aspecto grave é um homem sério, sisudo, tá? Então, cada palavra aí nessa frase, ela tem um significado diferente, tá? Vamos agora um exemplo no texto da polissemia. Como que ficaria dentro de um texto o significado da polissemia? Vamos lá. Oi, gata, qual o seu telefone? Tim, e o seu? Então, ela está dizendo aí a operadora do telefone. Uau, isso aqui é uma calçada ou uma passarela de moda? Agora você me pegou. É que eu não sou daqui, então não sei te informar. O homem estava dando uma cantada na mulher. Estava perguntando se era onde ela estava andando era uma calçada, uma passarela de moda. Estava dizendo que ela é bonita, elegante, que ela está passeando pela rua como desfile. Aí a mulher não entendeu. Eu não tiro o olho de você. Ainda bem, né? Senão eu fico cega. O homem quer dizer aí que ele está olhando para ela e não consegue desviar a vista. Mas ela entendeu totalmente errado. Ela entendeu que ele estava querendo arrancar o olho dela. Nossa, eu não sabia que boneca andava. Sério? Nossa, você tá por fora, hein? Já tem até Barbie que anda de bicicleta. Novamente aí, o homem tá dando uma cantada, a mulher tá sendo irônica, tá? Para não ouvir a cantada dele, para fazer de conta que ele não tá sendo grosseiro com ela. Ela vai e diz que existe até Barbie que não só anda a pé, mas também anda de bicicleta. Esse seu vestido vai ficar lindo jogado no chão do meu quarto, tá? E aí ela vai e responde: quer comprar um igual para fazer um tapete? Eu te indico a loja. Novamente o homem foi grosseiro, tá? Ele tá dando uma cantada nela, tá dizendo que o vestido ficava bonito lá no chão do quarto dele,
Ou seja, ele queria levar a mulher para o quarto dele, tirar o vestido dela. E ela vai e diz, quer comprar o igual para fazer tapete? Então ela vai e responde com ironia a cantada do cara. Meu coração disparou quando eu te vi. Socorro, alguém ajude, o moço está tendo um ataque cardíaco. Tá? Novamente, a mulher foi irônica aí. Alguns diriam que esse texto está falando da conversa de um homem com uma mulher burra, né? Mas, na verdade, ele está falando com uma mulher irônica. Ele está sendo mal educado, grosseiro, está sediando ela e ela está fingindo-se de burra para tirar ele do caminho. Eu quero seu amor, gata. Amor, espera um pouquinho, amor. Tem um moço aqui querendo você. Novamente, ele está tirando onda com ela. Ele está cantando ela, sendo grosseiro. E ela vai e chama o namorado dela. Ou seja, ela está fingindo que não entende a conversa. Você percebe que tudo que ela fala, tudo que ele fala, ela entende de forma diferente. Tá? Ela faz com que haja aí uma polissemia, ou seja, uma interpretação diferente de cada frase dele, tá? Cada sentido das frases que eles abordam, que ele fala, ela interpreta de outra forma, tá? Então, ele vai e termina. Espera só um pouquinho, amor, tem um moço aqui querendo você, tá? Quer beber alguma coisa? Ai, que bom que você apareceu, garçom, tá? Então, ele chama ela para beber, ele está sendo indelicado, chamando ela para beber alguma coisa, e ela já tira onda, chamando ele de garçom. Então, você observa em todo o diálogo do texto, aí a polissemia. Ele fala uma coisa, ela interpreta outra coisa completamente diferente. Esse texto caiu na prova do Enem uma vez, tá? E a pergunta era, a mulher está sendo irônica ou ela é burra? Tá? Várias pessoas responderam de forma diferente, certo? Dá para você observar aí que existem as duas possibilidades de resposta. Uma pessoa pode dizer, essa mulher é burra, tá? Outro pode dizer, não, ela está sendo irônica, o cara está sendo indelicado com ela e ela está sendo irônica com ele. Então, deu para você observar aí a polissemia envolvendo todo o texto. Vamos ver agora o que é homonímia. Como eu expliquei antes, homo quer dizer igual, nímia quer dizer significar. Paz no Oriente Médio, tá? Aí você observa que o som das palavras, elas são iguais. Paz, com S, significa pá do pedreiro. Paz, com Z, significa harmonia, tá? O que a charge aí está demonstrando é essa ambiguidade que se cria com um erro gráfico que se coloca aí na imagem, tá? Houve um erro de grafia e aí ele está jogando com essa homonímia aí, tá? Então, nós temos aí a homófona, que são palavras iguais na escrita, tá? Iguais no som, mas diferente na escrita. Como assim, som? Lembra que fonema quer dizer som, tá? Fonética quer dizer estudo do som. Fonologia é o estudo dos agrupamentos de sons. Então, homofonas. Homo quer dizer igual, fonas quer dizer som. Então, o som é igual, mas a grafia é diferente. A palavra espiar, aquele garoto que olha pelo buraco da fechadura ou pela janela, a mulher trocar de roupa, então ele está espiando, tá? Aquele homem que vai para um país estranho, investigar o que está acontecendo naquele país, um soldado, ele é espião, espião com S. Espiar com X, tá? É pagar a culpa. Por exemplo, o que é que um preso faz na cadeia? Ele está expiando o crime dele, ou seja, ele está pagando a culpa. Esse assunto homófonas e homógrafas, ele cai muito em concursos militares, concursos para emprego, tá? Mais do que na prova do Enem e do seriado. Na prova do Enem e do seriado, esses dois assuntos, homófonas e homógrafos, caem mais na hora que você está escrevendo a sua redação. Você não sabe
muitas vezes como escrever, se com S ou com Z, tá? Então, a palavra almoço e almoço. Vê que são significados diferentes, tá? A mãe preparou o almoço. O som é esse, tá? Agora, quando é verbo, eu almoço cedo, tá? O som é diferente, a grafia é a mesma, tá? Só que o som e a classe gramatical é diferente. Minha mãe preparou o almoço, percebe? Almoço aí é o significado da refeição que é realizada ao meio-dia, tá? Agora, quando eu vou usar eu almoço cedo, tá? Essa palavra almoço aí é verbo de almoçar. Eu almoço, tu almoças, ele almoça, nós almoçamos, tá? Em época sem pandemia, as escolas de referência vão almoçar, os alunos vão almoçar na escola. Então, dia de terça e dia de quinta, os alunos vão almoçar no Lauro Diniz, ano que vem, tá? Então, ano que vem, toda terça-feira e toda quinta-feira, nós, alunos e professores, vamos almoçaremos aqui no Lauro. Então, esse significado é um significado de verbo. O que muda aí? Muda o som, porque a grafia é a mesma. Homônimas é que tem o som e a grafia igual, tá? Eu estou sã, nós estamos sãos. Você está são, ou seja, você está saudável, tá bom da cabeça, tá bom do corpo, tá? Quando eu digo, esse cara não parece muito são do juízo, não. Ou seja, ele parece maluco. Aí significa sadio, tá? Sã para feminino, são para masculino. Mas já existe o são verbo, tá? Que é aquele são de terceira pessoa do plural do verbo ser. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. A grafia e o som é o mesmo, mas o significado é diferente, tá? Aí, em homônimas, entraria a palavra rio, a palavra fiapo, tá? São iguais na grafia e no som, tá? Agora, existem também as homófonas e as homógrafas. Você observa que homo quer dizer igual, fonas, som, homo quer dizer igual, grafas quer dizer grafia, escrita, grafite, tá? A grafite, a grafia, gráfica, tudo tem a ver com a escrita. Então, é fácil você entender o significado das palavras, tá? Fonas vem de fonologia, fonética, fonema, que significa o som, tá? E homônimas, nimas, quer dizer nome, tá? Escrita, som, os nomes são e são, tem o mesmo som e a mesma grafia. O nome Rio, de rir, sorrir, Rio, capital maravilhosa, e Rio, Beberibe, tem a mesma grafia e o mesmo som, tá? A gente precisa estudar bastante esse conteúdo, porque ele cai bastante, tá? São para santo também. São Beneditino, São Santo Antônio, São José, tá? Esse são também pode significar santo. Então, as relações gráficas se dá nesses 4 fenômenos, tá? Polissemia, que a gente já explicou, tá? Homógrafas, homônimas e homófonas, certo? A sede da instituição localiza-se em Recife. Estou com sede. Veja que a grafia, a escrita das duas palavras são a mesma, mas a pronúncia é diferente. Sede da instituição, a sede da Caixa Econômica em Recife, fica no centro da cidade. Eu vou matar a minha sede e beber água. A palavra sede aí tem a mesma grafia de sede, mas a pronúncia é diferente, tá? Então, as palavras homófonas, tá? São a pronúncia igual e a escrita diferente. Concerto com C significa apresentação musical.
conserto com S significa consertar, ajeitar, tá? Fazer aquilo ficar certo. Por exemplo, o que aconteceu? Essa caneta está quebrada, está errada, tá? Eu vou lá e conserto. Coloco a caneta no lugar certo que eu possa escrever com ela. Então, é conserto com S. Se eu começar a fazer uma apresentação musical, se estivesse na minha casa e pegasse um sax e começa a tocar, eu estava fazendo um concerto, uma apresentação musical para vocês. Então, seria concerto com C, tá? Então, homônimas é quando as duas coisas acontecem igual. Aí o rio, que eu já falei para vocês, o rio Capibaribe deságua na praia de Brasília Teimosa. Sempre que vejo aquele filme, rio até me doer a barriga, tá? Vou viajar para o Rio em dezembro, tá? Então, é outro significado, é Rio, uma cidade maravilhosa, capital do estado do Rio de Janeiro. Então, esses três significados é uma relação chamada homônima, ou seja, igual no nome, ou seja, igual na grafia e na escrita, só muda o significado. Parônima, ela não é igual e ela não é totalmente diferente. Ela é parecida. Vê como é fácil? O próprio nome lembra isso. Parônima, nome parecido, tá? Vamos a alguns exemplos. Cavalheiro e cavaleiro. Cavalheiro é um indivíduo educado, tá? Um indivíduo com código de honra, um indivíduo gentil. Ele é um cavalheiro. Diferente de um jumento, de um grosseiro, de um estúpido. Cavaleiro é aquele que monta a cavalo. Então, cavalheiro e cavaleiro são parônimos. São palavras parecidas, com significados e grafias diferentes. Isso é parecido na pronúncia e no som, mas eles têm grafias diferentes. A gente tem que ter cuidado com essa questão de sinonímia e antonímia. Por quê? Principalmente na prova do seriado e do Enem, vocês vão ter que ter muito cuidado com isso. Porque eles costumam usar essa sinonímia, essa antonímia, que vocês aprenderam na infância, tá? No ensino fundamental, mas que no ensino médio ela é usada de forma diferente. Como assim, professor, usada de forma diferente? Ela é usada na ironia, tá? Aqui nessas relações semânticas, elas são usadas, por exemplo, para trazer significados diferentes. Por exemplo, se eu falar a palavra baixa e pequena, Dulce é pequena, Dulce é baixa, ou seja, em uma estatura baixa. Mas em determinados contextos, em determinadas situações, se alguém disser que Dulce é baixa, eu não vou entender como se a pessoa estivesse dizendo que eu sou pequena no tamanho. Não. Eu posso entender que a pessoa está dizendo que eu sou pequena na minha integridade, na minha honra, tá? Na minha educação. Percebe? Então, eles usam essas sinonímias, essas palavras parecidas, para poder trazer a ambiguidade. Ou seja, parece que eu estou falando a mesma coisa, mas eu não estou. Eu vou usar, por exemplo, a palavra amigo velho e velho amigo. Só porque eu mudei a ordem das palavras, as palavras já querem significar outra coisa, tá? Então, elas não são sinônimos, elas são diferentes. Quando eu digo eu tenho um amigo velho, por quê? Porque ele é idoso. Eu tenho um amigo velho. Ele tem 97 anos, ele luta jiu-jitsu, ele é mestre jiu-jitsu, ele pula paraquedas comigo. Ele é meu amigo, tá? E ele é velho no sentido de idoso. Agora, quando eu digo eu tenho um velho amigo, eu estou falando de, por exemplo, João, lá no Ceará, que eu conheço desde pequenininha, desde 6 anos de idade. Então, ele é meu velho amigo, ou seja, eu conheço ele há muito tempo. Então, isso aí não são sinônimos, mesmo que possuam a mesma grafia. Por exemplo, eu chamar você de baixo ou de pequeno
Eu posso estar dizendo só em relação à sua estatura, mas também eu posso estar dizendo na sua integridade. Então, nem sempre aquelas palavras que isoladamente são sinônimos, nas frases, elas vão significar a mesma coisa. Por exemplo, se eu chego aqui e digo, Maristela é bonita, tem um significado. Ou ela é bela, tem um significado. Maristela é bela. Todo mundo acha que belo e bonito são sinônimos. Mas perceba que na frase a semântica vai ser outra. Se eu chego aqui e digo, Maristela é bela. Bela, viu, Maristela? Agora, se eu digo, bonita, né, dona Maristela? A palavra bonita aí, ela não é sinônimo de bela. Então, a gente precisa ter cuidado com essas relações semânticas aí. Essa bonita Maristela aí, eu estou fazendo uma crítica. Eu estou dizendo que ela está se comportando de forma errada, tá? Então, a gente precisa ter muito cuidado com essas relações semânticas entre os sinônimos, certo? Como eu expliquei antes, pequeno e baixo, belo e bonito. A gente tem que ter cuidado que em determinadas situações não vão ser sinônimos, tá? Assim como amigo velho, velho amigo, tá? Uma mesa velha, uma velha mesa. Veja, se eu dissesse a você, gente, eu comprei uma mesa velha. Ô, Dulce, tu comprou uma mesa velha, tu podia ter comprado uma mesa nova. Ou seja, que aquela mesa tá caindo aos pedaços. Agora, se eu chego para vocês e dizer, eu comprei uma velha mesa. Então, a mesa pode estar novinha em folha, mas ela tem características antigas. Ela é madeira, ela é pesada, ela tem um desenho antigo, tá? Então, perceba que esses sinônimos são diferentes, tá? Seca e enxuta. Aparentemente, são sinônimos, são palavras sinonímias, ou seja, que não está molhado, não tem água. A rua está seca hoje, não choveu, tá? Eu posso também substituir por enxuta. Agora, se eu usar assim, a expressão anésia, que está aqui na minha sala, se eu dar um exemplo de anésia. Anésia está enxuta. Eu não quero dizer que a anésia não está molhada. Eu quero dizer que a anésia está jovem, uma coroa enxuta, que ela está jovem. Então, a palavra enxuta e seca aí tem significados sinônimos isolados, separados. Mas em determinados contextos, os significados são diferentes, tá? Perceberam? Tá? Antonímia é a mesma coisa. Às vezes, as palavras possuem significados diferentes, mas na frase elas vão ter outros sentidos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A professora Edeci, ela costuma olhar para um cabelo quando ele está assanhado, por exemplo, se eu chego da sala de aula com o cabelo todo assanhado assim. Aí ela olha para mim e diz, bonito, dona Dulce. Na verdade, ela está querendo dizer que tá feio, porque eu estou toda assanhada, tá? Então, existem pessoas que têm esse hábito de usar o antônimo das palavras para fazer uma ambiguidade, para fazer uma ironia, uma piada, uma brincadeira, uma crítica. Então, antonímia, palavras antônimas, nem sempre elas significam aquilo que querem dizer, tá certo? Se, por exemplo, vocês aqui ficam conversando na hora da aula, aí eu chego, me irrito e digo, bonito, né, gente? Eu querendo explicar o assunto e vocês conversando. Essa palavra bonito, normalmente é usada para elogio, não é isso? Então, aí eu estou usando uma palavra com significado antônimo, significado completamente diferente. Eu não estou elogiando vocês, estou, pelo contrário, criticando. Então, a palavra ela está sendo usada na semântica, no significado, na relação semântica, na relação de significado oposta, ou seja, antônima. Não é isso? Em vez de dizer que vocês estão tendo um bonito comportamento, eu estou dizendo que vocês estão tendo um péssimo comportamento. Estão conversando na hora que eu estiver explicando, tá? Então, esses exemplos de relações semânticas são muito usados, tá? Na publicidade, na propaganda, na piada,
tá? No texto crítico, no texto irônico, tá certo? E às vezes nas provas de vestibular, tanto o seriado como o Enem, eles colocam frases diferentes, tá? E perguntam se eu, por exemplo, substituir bonito por belo na frase. Bonito, né? O comportamento de vocês, alunos conversando. Se eu substituir bonito por belo, vai manter o significado, ó, dedinho, ó. Não, tá? Porque não se usa o belo nesse contexto pejorativo, ou seja, nesse contexto de crítica, de ironia, tá? Então, substituir essas palavras aí por sinônimos vai mudar o significado da frase. Então, é assim que aparece nas provas de seriado e Enem essa questão de sinônimo e antônimo, tá? Vamos lá? Outros exemplos de relações semânticas, tá? Rasguei a minha manga. Estou falando da manga da camisa, ou também daquelas pessoas que eu, por exemplo, faço isso. Quando eu chupo manga itamaracá, eu não tenho paciência de ficar chupando toda aquela manga. Eu vou lá e rasgo logo, pego o caroço e vou chupando. Tem gente que fica, abre um buraquinho na manga itamaracá e fica chupando até o final e depois joga fora. Eu não, eu costumo rasgar logo a manga. Ou seja, eu abro a casca da manga e chupo através do caroço. Me melo todinha, mas eu rasgo a manga. Então, essa palavra rasgar aí e essa palavra manga, ela pode ter compreensões diferentes, depende do contexto. Se vocês me encontram chupando manga e tamaracá, você vai olhar para mim e dizer, rasgando a manga de novo, dona Dulce, tá? Você já vai se melar todinha. A palavra manga aí não é manga de camisa. Mas se por acaso tem um fiapo aqui, eu puxo, aí abre um buraco aqui, aí você vai dizer, Dulce, rasgando tua roupa de novo, moleque. Aí tá falando de manga de camisa, tá? Então, a palavra manga pode ter significados diferentes, aí depende do contexto, ou seja, do local, da situação em que a palavra é colocada. Isso significa contexto. Aí, outro exemplo, mas a gente já comentou, velha amiga e amiga velha, tá? Depende do local da frase, o adjetivo aí pode significar gasto, usado, ou significar antigo, tá? Muito tempo, ok? Então, vamos lá. Hiperônimo e hipônimo. Agora aqui vai complicar um pouquinho, gente, tá? Esse conceito aqui tem a ver com a família das palavras. O que significa a família das palavras? Vocês estudaram isso no 4º ano. Significa, por exemplo, o que eu levo para a escola? Eu levo para a escola caderno, lápis, caneta, borracha, livro. Então, são palavras que compõem uma família, que são objetos que pertencem ao ambiente da escola. O que eu levo para a praia é a mesma coisa do que eu levo para a escola? Não. Na praia eu levo biquíni, eu levo chapéu, eu levo óculos de sol, eu levo água, são objetos diferentes. Então, são outras famílias de palavras, certo? O hiperônimo, tá? É a palavra que pertence ao mesmo campo semântico, ao mesmo significado, tá? Mesmo grupo. Por exemplo, se eu tenho nariz, que outra palavra você pode me dizer que pertence ao mesmo campo semântico? Olho, boca, lábios, sobrancelha, cílios, testa. Ou seja, são palavras do campo semântico rosto, face, tá? Então, campo semântico é o quê? É o campo do significado. Água. Qual seria o campo semântico de água? Neve, gelo, tá? Chuva, tempestade. Todas essas palavras têm a ver com a palavra água. Aí, no exemplo, nós temos flor. Flor está associada a que campo semântico? Aí eu posso colocar florista, flores, tá? Aí rosa, dália, violeta, margarida, que são os tipos de flores. Essa questão do campo semântico, ela muda em relação a abrir ou fechar esse campo semântico. Como assim?
Se eu tenho a palavra corpo, é uma palavra que dentro desse campo semântico de corpo, existem várias outras palavras, como, por exemplo, perna, pé, braço, barriga, bumbum, cabeça, mãos. Então, dentro do campo semântico corpo, eu possuo várias palavras, tá? Então, eu estou fechando o cerco da palavra corpo, quando eu coloco várias palavras. Fazendo relação com a matemática, tem muito a ver com contém e está contido. Tá? Lá vamos nós para o ensino fundamental de novo. Tá? O símbolo de contém é quando eu estou falando do conjunto ABCD, conjunto L, contém as palavras ABCD. Tá? Então, o que acontece? O grupo, tá? O círculo, o conjunto, o maior contém vários menores. Então, hiperônimo é quando eu falo do maior, que é, no caso aí, corpo, tá? Porque dentro desse maior, palavra maior, campo semântico maior, contém várias palavras menores. Nariz, boca, orelha, sobrancelha, mão, pé. Então, dentro do campo semântico corpo, nós temos várias palavras, tá? Hipônimo é o contrário. Eu não fecho o círculo do significado. Eu abro, tá? Então, por exemplo, qual seria o hipônimo de lápis? Seria o quê? Escola. Porque o lápis é um objeto que se usa onde? Na escola. Então, o lápis está contido dentro do campo semântico escola, tá? Assim como, por exemplo, Margarida. Qual seria o hipônimo de Margarida? A flor, tá? Margarida é uma flor. Ou seja, Margarida, ela está contida dentro do campo semântico flor. Então, hiperônimo e hipônimo tem a ver com você fechar o círculo do significado ou você abrir o círculo do significado. Tá? A gente vai fazer exercício sobre isso para poder a gente entender melhor. Não é tão simples assim entender a diferença entre hiperônimo e hipônimo. Vamos com calma, tá? Vamos aqui vários exemplos da questão da polissemia, que é a relação semântica mais presente nos vestibulares e nos textos em geral, tá? Vamos para frases. A criança estava com a mão machucada. A palavra mão aí significa a parte do corpo. Agora, tá passando muito rápido esse negócio. Passou duas mãos na parede. O pintor passou. Então, mãos aí quer dizer camada. A escultura foi feita a duas mãos, que significa que duas pessoas, dois mestres, usaram a arte para esculpir aquela escultura, tá? A escultura demonstrava mão de mestre. O que significa isso? Significa que aquele escultor, ele é hábil, ele tem uma mão talentosa, tá? A rua não dava mão para o parque, ou seja, a rua era contramão, é a direção da rua. A palavra mão aí quer dizer direção. Por exemplo, a Jeane Lefavre tem duas mãos. Quer dizer que ela tem essas mãos? Não. Quer dizer que ela tem um significado de ida e de volta. Tem duas direções. A palavra mão aí tem vários significados. Ou seja, ela é polissêmica, tá? Vamos para outro exemplo. Nenhum cidadão deve abrir mão de seus direitos. A palavra mão aí é deixar de lado, tá? É deixar de lado, desistir dos seus direitos. Nós, cidadãos, devemos conhecer os nossos direitos e brigar por eles. Não abrir mão, ou seja, não desistir. O significado de mão aí é outra. Passaram a mão em minha bolsa. Não quer dizer que a pessoa jogou a bolsa, minha bolsa, passaram a mão. Quer dizer que passou a mão assim na bolsa? Não. Quer dizer que roubaram o meu dinheiro. Se apoderaram dos meus objetos que estavam dentro da bolsa. Então, passar a mão, a palavra mão aí tem outro significado.
outra polissemia. A palavra final está nas mãos do diretor. Significa que a palavra final, F-I-N-A-L, está na mão dele, está escrita na mão dele assim, ó. Final. Não significa isso. Pessoas que não entendem as relações semânticas vão achar isso, tá? Que a palavra final está escrita na mão dele. Só que não é isso. Quer dizer o quê? Que o diretor, ele decide. As pessoas podem dar opiniões, mas a palavra final, a decisão final é dele. A responsabilidade sobre a decisão também é dele, tá? A origem da polissemia. São vários fatores que dizem a origem da polissemia. Um desses fatores é o que? A metáfora. São as figuras de linguagem que as pessoas vão usando. O que é a metáfora? É quando eu visto a palavra de outro significado. É também, exemplo aí, o pé da mesa, o pé da montanha, o pé de Dulce, são pés diferentes, tá? Então, tem significados diferentes. A palavra pé aí, ela é polissêmica, em situações diferentes, em contextos diferentes, em textos diferentes, a palavra vai ter significados diferentes, tá? Então, ela também pode ser da metonímia, ou seja, eu uso uma parte para falar do todo. Tá? Isso que significa metonímia, tá? Vamos lá. Lanterninha do cinema. Quando eu chamo lanterninha do cinema, eu estou chamando a pessoa. Hoje em dia, raramente tem isso, tá? Mas antigamente era muito comum. As pessoas iam para o cinema e começavam a se animar, ou seja, começavam a namorar mais, de forma mais pesada. Aí tinha um funcionário que ia para o cinema, ele segurava uma lanterna e ele apontava a lanterna para a pessoa, para o casal que estava lá se pegando demais. Aí essa pessoa, porque o objeto que ela usava para o trabalho dela era uma lanterna, essa pessoa passou a ser chamada de lanterninha. Então, é o objeto pelo todo. Então, o profissional, o funcionário do cinema que usava a lanterna, a gente chamava de lanterninha. Tá? A gente fala muito, hoje em dia, a gente fala, por exemplo, a palavra daquele indivíduo que flanelinha. Hoje em dia é muito comum usar a palavra flanelinha, que é aquele rapaz que fica protegendo os carros. Aí eu vou dar uma gorjeta flanelinha, estaciono o meu carro ali e tem um garoto que vai, entre aspas, proteger o meu carro, para não ser batido, não ser roubado. Aí eu chamo ele de flanelinha. Por quê? Porque muitas vezes ele tinha uma flanela na mão para dar uma limpada, uma garibada no carro. E aí, no final, ele recebia uma gorjeta. A palavra flanelinha tem a mesma função da palavra lanterninha, tá? Conhecimento de mundo é fundamental para você diferenciar, você distinguir o que é polissemia e quais os significados diferentes daquela palavra em situações diferentes. Por exemplo, se uma pessoa não sabe que a palavra Rio de Janeiro pode ser usada só como Rio, e ela lê a palavra Rio é uma cidade belíssima, tá? Ela não vai entender que eu estou me referindo a Rio de Janeiro. Ela vai pensar que eu estou dizendo que o Rio Capibaribe ou Rio Beberibe é uma cidade. Que é isso, Lúcia? Rio não é cidade. Que história é essa? Tá? Aí o problema não é meu que pronunciou a frase. O problema é da pessoa que não entendeu a frase. Aí a gente pode usar aquele texto que a gente falou antes daquela mulher, que alguns dizem que era burra e que outros dizem que era irônica, em que o rapaz perguntou, qual é o teu telefone? Aí, se alguém já me perguntar qual é o meu telefone, eu disse que é Samsung. E o seu? Tá? Então, eu fui irônica. Não quer dizer que eu não saiba que ele quer pedir o número do meu telefone. Mas eu não quero dar meu número. Aí eu digo que é Samsung. Tá? Então, é necessário que você tenha conhecimento de mundo para você entender a polissemia. A polissemia favorece os riscos da ambiguidade. O que é essa ambiguidade? É quando o meu leitor ele pode ter interpretação errada. Por exemplo, se eu digo assim, vou-me já, estou indo embora agora, encerrando minha aula, vou-me já. Eu não posso dizer me vou,
Então, eu tenho que dizer vou-me já, acabou, vou-me embora, tá? Vocês podem entender aí que eu estou indo fazer xixi. Que é isso, na hora da aula que vai fazer xixi, tá? Essa expressão pode dar essa ambiguidade, esse significado diferente. Como também nós temos expressões que trazem significados pejorativos, pornográficos, que você entende de forma diferente. Por exemplo, se eu vou para Portugal e uma senhora vira para mim e diz: tu és uma rapariga bonita, menina. Essa palavra, rapariga, para aquela senhora, ela está querendo dizer que eu sou jovem, que eu sou uma moça bonita. Porém, para mim, porque eu não tenho conhecimento de mundo, do significado, da polissemia daquela palavra, eu vou achar que ela está me ofendendo, que ela está me chamando de prostituta, de mulher da vida. Aí eu vou ser grosseira com aquela senhora. Aquela senhora simplesmente me elogiou e eu vou ser grosseira, estúpida com aquela senhora. Por quê? Por falta de educação e por falta de conhecimento de mundo. E aí o significado daquela palavra eu não me apropriei. Foi o que aconteceu comigo, Dulce, quando eu tinha 10 anos de idade e vim para Recife, tá? Na minha cidade, Fortaleza, a palavra vice, viçar, tem uma ambiguidade chula, ambiguidade, um significado pejorativo, um significado de que tem uma mulher que está procurando homem. Aí, quando eu cheguei aqui em Recife, menina, 10 anos de idade, e fui para a escola, e que uma menina virou para mim: tu visse, né? Tu visse a briga, tu sabes quem brigou. Aí eu virei para ela: menina, não me diz isso de mim, tu nem me conhece. Fiquei braba, nervosa, irritada, bati na menina, tá? Briguei. Por quê? Porque eu não entendi o significado do vice. Que para mim, viçar tinha outro significado feio, tá? Palavrão, xingamento. E aí eu fui grosseira, mal educada, fui violenta com a menina, tá? Precisou depois eu explicar à professora, a professora explicar aos alunos por que eu agi daquela forma, porque eu não estava entendendo o significado da palavra vice. Mesma coisa aconteceu com meu filho, quando ele já era garotinho, tinha 8 anos, e eu levei ele para Fortaleza. Foi sentido inverso. Tá? Aqui, moleque é garoto, é guri, é menino. Tá? Usa a expressão: ei, moleque, vamos jogar videogame. Tá? Moleque é garoto. Eu não sei o nome, eu chamo ele de moleque, um garoto que eu não conheço. Lá em Fortaleza, a palavra moleque tem a ver com marginal, tá? Moleques são marginais, são trombadinhas, são garoto de rua que rouba, tá? Grosseiro, que não vive no meio da rua. Aí meu filho chegou em Fortaleza, foi chamar um filho de uma prima minha para jogar videogame, que eu tinha levado o videogame dele. Meu filho disse: ei, moleque, vamos lá jogar videogame comigo? O menino ficou irritado, brabo. O menino saiu, foi falar com a mãe dele, dizendo que meu filho tinha chamado ele de marginal. Foi preciso conversar, explicar, sentar junto. Aí daqui a pouco eles estavam amigos, quando eles entenderam a diferença do significado da palavra moleque. Então, isso se chama polissemia e as ambiguidades que podem acontecer por conta da polissemia. Ou seja, uma pessoa diz uma coisa e a outra pessoa entende outra completamente diferente. Então, a palavra se torna ambígua, tá? Com significados diferentes que provocam confusão. O contexto e o conhecimento de mundo são importantíssimos para evitar esse tipo de ambiguidade, tá? É muito importante você entender a situação, que eu usei manga, que eu usei rio, que eu usei moleque, que eu usei vice, tá? Se eu tivesse conhecimento de mundo, observasse a situação, no contexto da fala da menina, eu nunca iria imaginar que a menina estava mandando eu ir atrás de homem, tá? Eu iria procurar, não, acho que aqui significa outra coisa, não é a mesma coisa, não, porque eu entendi o significado, entendi que o contexto era diferente, mas eu era muito pequena, estava muito amedrontada com a situação diferente e não entendi
era ignorante, tá? Não entendia o contexto, assim como o filho da minha prima lá não entendeu o contexto de moleque, tá? Então, Marcos é uma pessoa difícil. A palavra difícil aí, ela está sendo usada, quer dizer que ele é um indivíduo de tratamento trabalhoso, tá? Que não sabe muito bem entender as pessoas, que ele é difícil de lidar, que ele é irritadiço, que ele é desobediente, que ele é teimoso, tá? Agora, se eu for usar em um contexto, tá? Em outra situação, Marcos é uma pessoa difícil, não come enlatado, detesta congelado e não admite comida requentada, quer dizer que ele é difícil de se alimentar. É difícil de dar comida para esse menino. Tá? Essa palavra difícil aí, ela entra em outro contexto, em outra situação e, consequentemente, em outro significado. Agora, a gente vai ver agora uma piadinha bem interessante, mas que foi verdade, infelizmente, para o Brasil. Tá? A ONU, a Organizações Unidas, ela fez uma pesquisa mundial. E a pergunta era o seguinte: por favor, diga honestamente qual a sua opinião sobre escassez de alimentos no resto do mundo. Essa foi a pergunta que a ONU fez. Essa pesquisa foi feita em vários países do mundo. Diga honestamente qual a sua opinião sobre escassez de alimentos no resto do mundo. O resultado foi um fracasso. Por que foi um fracasso? Os europeus não entenderam o que é escassez, tá? Os africanos não sabiam o que eram alimentos. Os argentinos não sabiam o significado da palavra por favor. Os norte-americanos perguntaram o significado de resto do mundo. Você conhece eles mesmos. Os cubanos estranharam e pediram maiores explicações sobre a palavra opinião. E o Congresso brasileiro ainda está debatendo o que é honestamente. Então, aí é uma piada, tá? Mas que ela foi criada a partir de uma pesquisa que realmente aconteceu. Claro que piada sempre tem a ver com a caricatura, o exagero, tá? Então, pegaram a pesquisa e exageraram nas respostas, tá? Nas conotações das possíveis respostas, para fazer uma crítica a várias culturas, tá? Como que se os europeus não soubessem o que é escassez. Como se lá todo mundo tivesse tudo. Na verdade, não é assim, tá? Então, ele exagerou, ele fez uma caricatura da cultura europeia, tá? Também como fez dos africanos. Nem todo africano é morto de fome. Tá? A África é um continente imenso. Existem países ricos, pessoas ricas. Então, porque algumas pessoas, alguns países sofrem com a fome, não quer dizer que todos os africanos não sabem o que é alimento. Mesmo que sofrem com a fome, sabem o que é alimento, tá? Argentinos não sabem o significado de por favor. Isso é extremamente grosseiro, tá? Essa piada foi criada para dizer que o argentino é mal educado, é grosseiro. Mas não se procede isso. Por isso chama piada, é um exagero. Os norte-americanos perguntaram o significado de resto do mundo. Tá? É um exagero. É como se todos os americanos dos Estados Unidos não só vivessem no seu umbigo. Existem pessoas que conhecem o resto do mundo. Os cubanos não sabem o que é opinião. Tá? Isso aqui também é uma crítica muito pesada. Quanto ao Congresso brasileiro, realmente, infelizmente, há bastante tempo a gente está nessa deficiência desse significado da palavra honestamente. Então, aqui é outro exemplo em texto sobre a polissemia. Um homem perfeito conheceu a mulher perfeita. Era uma vez um homem perfeito que conheceu uma mulher perfeita. Namoraram e um dia se casaram. Formavam um casal perfeito. Numa noite de Natal, ia o casal perfeito por uma estrada deserta quando viram alguém no acostamento pedindo ajuda. Como eram pessoas perfeitas, pararam para ajudar. Essa pessoa era nada mais, nada menos do que Papai Noel, cujo trenó havia enguiçado. Não querendo deixar milhões de crianças decepcionadas, o casal perfeito se ofereceu para ajudá-lo a distribuir os presentes. O bom velhinho entrou no carro e lá foram eles. Infelizmente, o carro se envolveu em um acidente e somente um dos 3 ocupantes sobreviveu. O homem perfeito, a mulher perfeita e o Papai Noel. Vamos ver qual deles
sobreviveu ao acidente, tá? É o que é aí, gente. Pensem aí, alguém sabe dizer? Alguém saberia me dizer quem sobreviveu? Queria ver a opinião de vocês. Nessa historinha, alguém saberia dizer quem sobreviveu? O homem perfeito, a mulher perfeita, o Papai Noel? E aí? Chuta aí. Vai, Milena. Chuta aí, Maria Eduarda. Quem você acha que sobreviveu? O homem, a mulher, o Papai Noel? Por que, Natália, o Papai Noel? E aí, por que Papai Noel? Ah, vamos. Quem mais chuta? Quem mais dá sugestão aí? Milena, por que Papai Noel? Por que Manuel, Papai Noel? Explica por quê? Porque não existe ninguém perfeito. Não sei. Chutei. Vamos descobrir, então, por que existem. Quem foi que sobreviveu ao acidente? Vamos lá. É uma piada, novamente, é um texto, tá? Cômico, que traz ambiguidade. Então, vamos lá, o resultado da história. Quem foi o sobrevivente do trágico acidente? A mulher perfeita, o homem perfeito ou o Papai Noel? Vamos tentar? Prováveis respostas. A mulher perfeita sobreviveu. Na verdade, ela era a única personagem real dessa história. Então, não existe Papai Noel e não existe homem perfeito. Então, só a mulher perfeita sobreviveu. Todo mundo sabe que Papai Noel e homem perfeito não existem. Vamos para a próxima resposta possível. Agora, se Papai Noel nem homem perfeito existe, fica claro que quem dirigia era a mulher perfeita, o que explica o acidente. Porque mulher não sabe dirigir. Então, aí, ó, mulheres espelhando o homem perfeito. As mulheres conversando aí e esperando o homem perfeito, tá? Uma brincadeira para vocês. Agora nós vamos brincar com a palavra, tá? Com outro significado, a palavra cor, tá? Nós temos dois homens conversando aí, dois amigos, tá? Aí um fala para o outro: deixa-me dizer-te, amigo, quando nasci era negro, quando cresci era negro, quando apanho sol sou negro, quando tenho frio sou negro, se me assusto sou negro, quando estou doente sou negro, quando morrer continuarei negro, mas tu, homem branco, nasces rosados, quando cresces és branco, quando apanhas sol fica vermelho, quando tens frio fica azul, quando te assusta fica amarelo, quando estás doente fica verde, quando morre fica cinza. Agora diz-me, por favor, por que me chama de homem de cor? Se tu é que muda de cor direto durante toda a tua vida, tá? Aí é uma piada sobre o preconceito do homem branco dizer que o homem negro é o homem de cor. Mas o homem branco é aquele que muda de cor direto. O homem negro, não. Então, é uma piada aí contra o preconceito racial, tá? E aí traz essa polissemia da palavra cor, tá? A cor tem vários significados. Aqui tem outra historinha também que traz a questão da polissemia. Em um largo rio de difícil travessia, havia um barqueiro que atravessava as pessoas de um lado para o outro. Em uma das viagens, ia um advogado e uma professora. Com quem gosta de falar muito, o advogado pergunta ao barqueiro: companheiro, você entende de leis? Não, responde o barqueiro. E o advogado compadecido: é pena, você me perdeu metade da vida. A professora, muito social, entra na conversa. Seu barqueiro, você sabe ler e escrever? Também não, responde o remador. Que pena, você perdeu metade da vida. Nisso, chega uma onda bastante forte
e vira o barco. O canoeiro, preocupado, pergunta: vocês sabem nadar? Não! Responderam eles rapidamente. Aí o barqueiro vai e fala: então é uma pena, vocês perderam toda a vida. Como diz Paulo Freire, não existe conhecimento maior ou menor. Existem conhecimentos diferentes. Aí o advogado quis parecer superior ao barqueiro, porque o barqueiro não conhecia de lei, o barqueiro era burro, o barqueiro tinha perdido metade da vida. A professora, em vez de ensinar, educar, fez também o barqueiro supostamente se sentir inferior. Perguntou se ele sabia, porque ele não sabia ler e escrever, ele também tinha perdido metade da vida. O barqueiro, na situação real da vida, demonstrou que o conhecimento dele, diferente das leis do advogado, diferente da escrita e da leitura da professora, era um conhecimento importante naquela situação. Ele sabia nadar. Então, ele não perdeu a vida, porque ele sabia sobreviver. Então, o conhecimento do advogado não é maior do que o conhecimento do barqueiro. O conhecimento da professora não é maior do que o conhecimento do barqueiro. São conhecimentos diferentes para situações e contextos diferentes na vida. Então, aí, esse texto foi usado para perguntar o seguinte: qual é a palavra polissêmica num texto? Observe que em nenhum momento, tá, aparece a palavra conhecimento aí, mas era a resposta, tá? Então, você teria que entender o texto, ter conhecimento de mundo para entender que o conhecimento do médico, o conhecimento do advogado, o conhecimento da professora e o conhecimento do barqueiro eram conhecimentos diferentes. Engraçado que o autor do texto usou até palavras sinonímias para falar do barqueiro. Falou barqueiro, canoeiro, remador, tá? Era a mesma pessoa. E teve gente que, ao ler esse texto, acha que são várias pessoas diferentes. Que tem um remador, que tem um canoeiro, que tem um barqueiro, que são pessoas diferentes. Mas só tem 3 pessoas no barco, tá? Aquele que sabe rimar, que está levando o professor e o advogado para o outro lado da margem do rio, tá? Então, é para mostrar a vocês como que a polissemia é trabalhada na redação, tá? Do Enem e do Série A. Ok, crianças? Então, aí fala o quê? É zoar os brancos. Vocês viram vários textos, várias piadas, vários contextos em que a polissemia é trabalhada, tá? Na próxima aula, a gente vai trazer exercícios para você entender melhor o que é paronímia, homonímia, homógrafa, homófonas e a polissemia, certo? Vou trazer questões do vestibular, questão de seriado, questão de Enem, de concurso, utilizando esses contextos para poder vocês estudarem. E no livro de vocês também tem esse assunto lá, relações semânticas, que vocês podem estudar também. Eu gostaria que vocês escrevessem o nome e a série de vocês aí, que a gente vai acabar a nossa aula, tá certo? E como está gravado, depois eu vou colocar lá no Classroom um vídeo. Quem chegou atrasado, que foi chegando depois, assiste o vídeo, a parte que não assistiu, tá certo? Um cheiro no coração de todos. A gente se vê, alguns aí a gente vai se ver amanhã, outros só na quinta-feira, tá? Lembrando, acho que a Nésia já postou nos grupos, mas lembrando que a gente vai ter aula normal, quarta, quinta e sexta-feira, tá? Nosso feriado vai ser segunda e terça da outra semana. Tá certo, amores? Tá bom? Aula normal, quarta, quinta e sexta-feira. Ok? Tá bom? Aí, sábado, domingo, segunda e terça, feriadão. Tá? Pra gente estudar para as provas que estão batendo na porta. Um cheiro no coração de todos. Bons estudos, bom descanso. E até a próxima aula. Tá bom? Beijo no coração. Cheiro a tudo.